bem-vindo a mais um podcast. Sou Reinaldo Passador e um prazer ter você aqui com a gente, nosso programa Comunicação Executiva. E hoje tendo o prazer aqui de conversar com meu querido amigo, que é assim, um palestrante de primeira linha, né? E o Rafael Takei, ele tem toda uma história, vai compartilhar um pouco dessa história como palestrante na vida dele. A mudança, sabe aquelas mudanças significativas? Talvez esperando que você também tenha lá, por que não, um insight, um lampejo de possibilidade para que você possa enveredar, por que não também, por esse caminho. Bem-vindo em nosso programa, é um prazer recebê-lo, Rafael. Muitíssimo obrigado, Reinaldo. Que alegria imensa o reencontro que a vida nos proporcionou, né? Depois da jornada, quando eu comecei lá como palestrante, poder vê-lo agora, né? Com a minha carreira já decolada, mais de 20 anos depois, a gente está aqui juntos. E assim, tive o prazer de conhecer você, Rafael, quando tive a oportunidade de fazer um curso. Tem aqui a dona Milu Vilela, que era uma das diretoras lá do Banco Itaú, de presidente, diretora, enfim, ela tinha um trabalho extraordinário, que era o Centro de Voluntariado de São Paulo. Isso aí. E nesse trabalho de Centro de Voluntariado, ela assim, uma pessoa extraordinária, porque ela fazia todo o movimento para fazer trabalhos em asilos, orfanatos, escolas, hospitais, etc. E para isso ela arregimentava pessoas para participarem desse centro de voluntariado. Uhum. E certa vez, ela sabendo do meu trabalho, me chamou para conversar com ela e fui com muito prazer. Nossa, dona Milu Vilela. Dona Milu, não me chame de dona, me chame de Milu. Pessoa muito simpática, uma senhorinha muito agradável. E então ela precisava de alguém que preparasse as pessoas que iam fazer palestras para buscarem pessoas, arregimentarem pessoas para participarem do centro de voluntariado. E foi então que eu tive o prazer de fazer uma palestra, preparando as pessoas que estavam lá como voluntárias para fazerem palestras, para buscarem pessoas para participarem do centro de voluntariado. Foi então que eu tive o prazer de conhecer essa figura fantástica aqui, que é o Rafael. Não era um menino, tinha lá uns 15 anos na época, um meninão. Tal. Tinha até cabelo. E era bastante ainda. Ó, calma, não que você, virando palestrante, vai ficar careca. Veja, o Reinaldo tá hiper bem aí. É muita preocupação. Muita preocupação, mas as consequências disso. Puxa, Reinaldo, olha que memória boa que isso traz, né? A sincronicidade daquele momento. Porque, sabe como é que eu fui parar nesse negócio de voluntariado? Eu tinha 15 para 16 anos na época, eu estava procurando emprego e aconteceu o que acontece com muito jovem. Eu passei mais de 6 meses batendo na porta das empresas, procurando emprego, e elas me contratavam porque faltava experiência. Uhum. E olha que era para ser estagiário, né? Sim. E aí um dia eu de bobeira lá, tentando ver o que fazer da vida. 15 anos dava para trabalhar, hoje não pode mais. Né? Exato. O estágio ainda tem suas possibilidades, né? O ensino técnico cobrava isso. Aí um amigo falou, Rafa, você tá aí meio de bobeira, tá? Vamos fazer trabalho voluntário? Uhum. Falei, pô, legal, tô procurando trabalho, quanto é que paga? Ele, não, burro, é voluntário, é de graça. Falei, mas o burro sou eu? Que você tá querendo trabalhar de graça? Ele falou, cara, você não tá fazendo nada? Vamos assistir lá uma palestra pra você entender melhor esse negócio. O mínimo adquirir experiência, não é? Exato. Meu amigo Lourenço Vieira. E ele falou, cara, vamos lá, a gente assiste uma palestra, um tal de centro de voluntariado, vai ser legal, não sei o que. Eu fui. Cheguei aqui na Paulista na época. E eu fiquei tão emocionado com a palestra, Reinaldo, com a mensagem que eles passavam, que além de falar o que era voluntariado, a transformação que fazia não só na vida das pessoas, mas do próprio voluntário. Falei, tá aí, eu quero fazer isso. E comecei a fazer, assim, ser assistente de palestra, ajudar a receber o pessoal, dar etiquetinha, tudo que tem direito. O resultado final foi que um dia me convidaram para virar palestrante. E aí, eu era adolescente, falei, mas como você é palestrante? Não, fica tranquilo, vai ter um curso. E com um dos maiores instrutores de comunicação do país, Reinaldo Passador. E é ali que a gente se conheceu. Um detalhe só em relação a esse centro de voluntariado, não sei se você teve a oportunidade de conhecer, mas Dona Milu, ela conseguia juntar muita gente. Mas assim, centenas de pessoas queriam ser voluntárias. E outra, a pessoa assumiu um compromisso, tinha lá um contrato de ser voluntário. Se a pessoa faltasse em um dos compromissos, era cortada, era demitida como voluntário. Mas assim, a quantidade de pessoas que faziam um trabalho extenso, muito bonito, ajudando muita gente, muitas crianças, muitos jovens, pessoas carentes de maneira geral. E um dia conversando lá com a Dona Milu, falei assim, Milu, né? Dona Milu, me chame de Milu. Milu, como é que você consegue juntar tanta gente para ser voluntário? Ela me deu uma resposta assim, que marcou a minha vida. Ela falou o seguinte, sabe o que é, Reinaldo? As pessoas são boas, têm amor no coração. O que eu queria aqui é uma condição das pessoas expressarem a sua bondade, a sua generosidade e naquilo que eu posso fazer, criando condições para ela fazer um trabalho voluntário, expressando seu amor, seu carinho, seu afeto, a sua generosidade.
Então, por isso que as pessoas, e assim, a pessoa assume um compromisso. Se a pessoa não tem esse compromisso, não está envolvida, então não serve para participar do nosso trabalho de centro de voluntariado. Mas com isso ela movimentou muita gente e ajudou muita gente também. Que prazer nesse ambiente tão favorável para conhecer novamente aqui o Rafael. E a partir daí, Rafael, como é que foi a sua trajetória? Eu queria trazer o nosso programa assim para falar sobre como é que uma pessoa sai, digamos, de uma atividade onde ela não tem uma noção ainda para ser um palestrante de peso, um palestrante reconhecido e valorizado e muito bem remunerado, posso falar isso porque eu conheço, que é o caso do... Já tem avião, ou helicóptero, ainda não? Não estou economizando ali para comprar um foguete para Marte com o Musk. Mas assim, uma pessoa que decolou nesse segmento está muito bem, graças a Deus e ao seu esforço. Claro, nada acontece por acaso. Há duas coisas que caem do céu. Uma é chuva e outra é urubu infartado. Entenda assim. E você foi lá e fez a lição de casa e hoje é um palestrante renomado, um palestrante assim, muito bem sucedido. Então eu queria que você contasse aqui para os nossos ouvintes, nosso pessoal, como é que é sair de um sonho, de um desejo, como é que foram os seus primeiros passos como palestrante até chegar nesse material que nós vamos falar, que é gestão com propósito, que aliás é como você se apresenta, um palestrante, e o seu tema básico é gestão com propósito. Então, desse início, para chegar nesse patamar, quais foram os passos principais, o que te norteou sempre? Conta a sua história para a gente. Eu concordo contigo de cara de que é graças a Deus, ao esforço e mais uma coisa que são mentores e pessoas que vão ajudando a gente no caminho. Uhum. Se pensar, o meu colega de escola, na época, que me convidou para fazer trabalho voluntário, já foi um mentor ali, uma pessoa que me iluminou com uma possibilidade. Teve as suas contribuições fenomenais, né? Mais de 20 anos fazer curso de oratória contigo e para ter chance de praticar isso vez após vez ajudou muito. Mas como é que funciona para você deixar de ser um palestrante voluntário, aí, né? Começar com um palestrante voluntário, as palestras de graça que chama a gente para fazer quando a gente é professor, quando a gente é executivo, e começar a transformar isso numa profissão? Eu tenho a chance de muitas vezes ajudar palestrantes numa jornada, né? E aí eu falo que tem fases. A primeira é o palestrante voluntário, como a gente falou agora. A coisa começa a mudar quando te oferecem um cachê de repente. Uhum. Né? E aí você deixa de ser um palestrante voluntário para virar o que eu chamo de profissional palestrante. Não é palestrante profissional ainda. Tá. Qual que é a diferença? O profissional palestrante é uma pessoa que tem uma outra profissão, ele é empresário, ele é executivo, ele é seja lá o que ele faz da vida dele que o sustenta, e esporadicamente, de vez em quando é chamado para fazer uma palestra e as pessoas já pagam um cachê. E aqui eu queria chamar a atenção para você que está querendo virar palestrante, você prestar atenção que eles não pagam um salário, eles pagam um cachê. É um negócio de artista. É um negócio interessante, né? A palestra ela tem muito esse lance da arte, de você entreter, de você mover as pessoas. Então, o primeiro passo do voluntário para começar na profissão é esse lance de começar a enxergar que, de repente, se te chamarem para uma cipate, para um evento, você pode começar a querer cobrar. Como é que você vê isso, Reinaldo? Eu tenho um material que eu escrevi, inclusive um tema de uma palestra, assim, a comunicação em estado de arte. Então, tem as várias expressões da arte, principalmente a pintura, escultura, dança, etc. E uma das principais expressões da arte é justamente a oratória. Se nós vemos assim, um ator num cinema, uma pessoa em cima de um palco, uma pessoa declamando uma poesia, ou nos encantando com as suas falas, então, por que não? Tem até um dos grandes escritores alemães, Goethe, que disse o seguinte: a música seria a mais bela das artes se não fosse a oratória. Porque a partir da oratória, o que acontece? Quando a pessoa sobe para falar e começa a falar, expressa as emoções, começa a envolver as pessoas, conduz as pessoas para mudança de pensamento, para se motivarem, para conseguir melhores resultados, ou seja, persuadir, vender, negociar, tudo flui a partir da habilidade de comunicação. E claro, por trás disso tem muita arte. Talvez a pessoa não tenha consciência da arte que ela tem para expressar e fazer isso. Exatamente. Por que é uma expressão artística? É aquilo que a pessoa tem um certo dom, um certo talento, e ela vai praticando e atinge lá um nível de virtuosidade, como um pianista, como um cantor, e vai treinando e praticando, de repente consegue o sucesso que almeja em função disso. Mas então veja-se muito apropriada a sua fala em relação assim, a um ator num palco ou um palestrante renomado, aquela pessoa que consegue envolver, encantar, motivar, seduzir, por que não, as pessoas para mudarem as suas vidas. E outra coisa também relacionada a isso. No meu entendimento, um bom palestrante não é aquele que as pessoas saem falando do palestrante. Nossa, que palestrante maravilhoso, aquele show pirotécnico que teve, toda aquela, né, subiu, fez, desceu, dançou, etc. Não é esse o intuito do bom palestrante. O bom palestrante é quando as pessoas saem pensando nelas.
O que eu aprendi com isso? O que isso vai fazer na minha vida? São inspirado para quê? Talvez ela não pense no palestrante nesse aspecto, que foi eu, o palestrante, que a motivou, a inspirou a fazer mudanças, mas elas saem pensando nelas. Que proveito eu tiro dessa palestra, dessa aula, desse estímulo que eu recebi a partir dessa palestra? Então eu vejo com muito bons olhos isso que você faz e essa paixão que você demonstra ter. Porque eu penso assim, que grande motivo que tem de um bom palestrante, aquela pessoa que tem paixão, ou seja, paixão em quê? Em ajudar, em servir, em ter uma postura prestadia, em tornar as pessoas, melhores profissionais. Eu penso que mais gratificante do que o dinheiro que a gente recebe, como cachê, como você fala, é, na verdade, aquela sensação de nos sentirmos úteis às pessoas. Eu vejo isso em você, esse brilho nos olhos, já tive a oportunidade de ver suas palestras, eu fico encantado vendo as pessoas assim, nossa, rindo, se divertindo, porque é muito engraçado. É divertido, parece um stand-up, mas é assim, aprender com graça, aprender com riso, aprender com bom humor. Não é verdade? Pois é, Renato, eu falei sobre a questão de mentores. As pessoas se perguntam como é que eu saio então do profissional palestrante, cara que faz às vezes, e consigo viver de palestra. Aí nessa linha do que a gente está falando da arte, o mentor que me ajudou nessa transição foi o Marcelo de Elias, um grande palestrante da área de gestão das mudanças. E o Marcelo falava, Rafa, entende antes de mais nada o seguinte, o que é uma palestra? Você tem aqui a aula, o treinamento, tá? E nesse outro canto um show, um espetáculo, o que você mais gostar, seja teatro, rock, seja o que for. A palestra está onde? Ele perguntava. Eu falava, sei lá, ele falou, tá aqui, ó. Veja que não é nem o meio do caminho. Ela está 75% na direção da arte e do espetáculo. Mas ela não é só espetáculo, não é só pirotecnia. Ela tem um percentual que a gente chama que é do entretenimento educacional. Você tem que entender qual que é a mensagem que seu contratante espera que você leve para as pessoas, o que você espera que elas sejam persuadidas, que elas aprendam, que elas reflitam e conseguir trazer essa mensagem de uma forma emocionalmente acessível e que seja prática. Então, essa transição de profissional palestrante para palestrante profissional vai acontecer muito de início quando você percebe a grande mensagem que você tem para levar para o mundo. A minha é a gestão com propósito, todas as minhas palestras têm ligação com a questão do que dá sentido ao viver, ao trabalho e tudo. Você vê minha palestra sobre protagonismo, no fundo ela sempre vai desembocar na questão do propósito no fim das contas. E aí, esse é o ponto. Qual é a sua mensagem? E aí, como essa mensagem contribui com quem vem a querer te contratar? Como é que o propósito contribui? Nesse livro aqui eu trago a postura da liderança para despertar o engajamento nos seus liderados. Atitudes que todo líder quer. Nossa, o que eu posso fazer para ter gente mais engajada, com brilho no olho? Aqui eu trago qual é o papel do líder. Mas também tem um lado do liderado. A palestra que você assistiu é que eu falo sobre o protagonismo. O comportamento da pessoa também, de estabelecer um propósito para a vida dela e agir de forma protagonista. Então, uma vez que o palestrante entendeu essa mensagem, aí ele tem que começar a entender o seu mercado, ele tem que começar a buscar facilitar os canais de acesso a ele, ter site, ter uma série de coisas. Então, ele tem que entender que desse ponto em diante ele vira um empresário do ramo de palestras. O palestrante profissional é um cara que entende que além de amar palestrar, ele vai criar um negócio em cima disso, em que ele vai viver e vai contribuir com o mundo através da fala e dos conhecimentos que ele tem, né? Sim. Eu tenho a oportunidade de preparar pessoas já há bastante tempo para serem palestrantes. Então, o que você fala tem muito conhecimento, muita propriedade, porque é isso mesmo, né? E nada acontece assim da noite para o dia. É uma construção de uma trajetória, de uma carreira, de um trabalho que vai se consolidando com esforço, com a prática e também com o sucesso que passa a ter. Na medida que a pessoa descobre que ela tem assim uma vertente, pode ser uma palestra técnica, motivacional, pode ser uma palestra que tem um tom mais religioso, qualquer que seja a forma. Mas o importante é que ela fale aquilo de forma apropriada para que instigue, motive e as pessoas, claro, e as empresas em especial, passam a perceber que você é um instrumento que vai fazer com que as pessoas sejam mais bem organizadas, mais bem preparadas, mais focadas no trabalho, mais produtivas e, claro, qual empresa que não deseja ter sucesso, crescer e ter lucro? E na medida que então ela traz pessoas que vão agregar pessoas, criar um clima organizacional adequado, que vai eliminar os problemas, que vai juntar as pessoas, que vai trabalhar um propósito de engajamento, qual empresa que não deseja ter as pessoas engajadas, focadas, para que haja assim uma melhor produtividade, tenha um melhor resultado, em termos de qualidade, em termos de quantidade, em termos de tudo aquilo que uma empresa deseja fazer. Porque aí as pessoas passam a estar engajadas, pensando como donas, pensando, enfim, de uma outra forma, que é o que você faz, muito apropriado. Obviamente, tem muitas pessoas que desejam e precisam desse tipo de recurso, porque também é importante essa sua percepção de fazer algo que seja útil e necessário para o mundo das organizações e das empresas e das associações, entidades que vão te contratar para que possam fazer. Eu sei que você começou a decolar, principalmente no CBTD.
Foi muito forte. Conta essa fase pra gente. Como é que foi isso? Porque assim, um palestrante de sucesso, ele tem um conteúdo e olha aqui, detalhe. Nós temos um mundo extraordinário de pessoas que têm muito conhecimento, muita bagagem. Aí, num certo momento da vida, o que acontece lá no mundo corporativo? A pessoa tem um nível de diretor, de gerente, lá seu salário de 40, 50, 60, 100 mil reais, não importa. Aí se aposenta ou é demitido, tem lá uma mudança de cenário, porque hoje assim, olha, a empresa reduz 50% dos colaboradores, então simplesmente... Antes era assim, a pessoa quando era demitida ficava, oh meu Deus do céu, fui demitida, quase se Agora matava. é uma troca de roupa. Uma troca, pessoal, olha, a partir de hoje você não é mais colaborador, mudamos. Da mesma maneira que as pessoas também saem da empresa, porque o mundo é dinâmico. E esse mundo geracional mudou e transformou isso de outra forma. De qualquer forma, então, tem por trás disso o seguinte, de que formas eu posso, então, entender que esse mundo gera essa possibilidade de, a partir de um conhecimento, uma cultura, uma tradição, transformar isso em alguma coisa. Porque se a pessoa sai do mundo onde ela tem um alto nível de salarial, não consegue, na reposição profissional, uma melhor condição nessa qualificação, nesse nível de salário. E ela consegue isso ou com consultor, mentoria, ou, por que não, com palestras. E palestra eu entendo que é a forma mais prática, desde que ela faça o que você fez, que é a lição de casa, por isso estou usando você, porque não como exemplo de uma pessoa bem-sucedida que começou lá atrás com um sonho e colocou em prática esse sonho. E hoje vive de palestras. E palestras muito bonitas, e cada vez mais e mais e mais, daqui a pouco assim. Obrigado. E vai aumentando o cachê, vai aumentando assim, a notoriedade. Quanto mais você é convidado, mais sobe o seu valor. Sim. Já tem um livro que você está lançando, tem uma equipe por trás, já te aciona para você colocar, estar presente nas mídias digitais. Esse é um trabalho que não cai do céu, né? Tem todo o esforço em relação a isso. Pois é, você comentou sobre a questão do CBTD. Para quem não conhece, o CBTD, o Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, é o maior congresso de TI&D da América Latina, né? Sim. Há muitos anos já, está indo para a 39ª edição, inclusive. E o que é interessante desse congresso, né, e o diferencia, é que as pessoas não entram lá a escolhida porque é amigo, porque não. Tem uma comissão científica composta pelos RHs das maiores empresas do país, em que os gestores de RH escolhem quem eles querem. Então, todo ano, quem quer participar como nós, vai lá e se inscreve. Esse ano foram mais de 600 inscrições e eles escolheram em torno de 60 pessoas. Tá? Voluntário, exato. Mais uma janela maravilhosa. Claro, não deixa de ser voluntário, mas por outro lado você passa a ter mais coisas. Fechei muitos negócios com o CBTD, com as palestras e também com participação lá no stand, etc. Porque é uma feira, uma festa maravilhosa de profissionais de treinamento e desenvolvimento no Brasil, né? A maior principal que tem na América Latina. É o pro bono mais poderoso que eu já pude ver até hoje no mundo corporativo, né? Mas o importante não é levar qualquer palestra. Você precisa saber levar a palestra, e esse é um pulo do gato. Em que você não vai falar só para o público que está lá, mas você vai falar com aquele público coisas que ele pode levar para a empresa dele. Né? Ele olhar e falar assim, nossa, eu preciso levar isso para o meu líder. 2023... Esse é o tema da sua palestra desse ano? Esse foi o tema da palestra do ano passado e foi eleita como top 5 no CBTD. Olha só. Né? Então, era engajamento, liderar da cultura, alta performance. Engajamento é uma coisa que todo líder deseja e tudo mais. Consegui passar pela comissão científica e lá fui eleito pelo público como top 5, né? no CBTD. E maravilhoso, mais 200 pessoas. Aquilo me gerou um volume de contratação gigante nas maiores empresas do país. Honda, Unilever, as maiores, né, cooperativas de crédito. Rodei muito por conta dessa palestra e decidi, então, transcrever para o livro. Eventos é só uma das partes. Você não pode depender só de eventos. Não. Que vai que esse ano você não emplaca, não consegue entrar no CBTD, ou não recebe um convite, coisa parecida. Você precisa ter canais de vendas, né? Como, por exemplo, o Google hoje é uma ferramenta onde os grandes contratantes procuram lá e também querem saber como é que eu estruturo um Google Ads, uma campanha no Google. Como é que a pessoa chega no meu site? Chegando lá, o que ela vai encontrar? Vídeo, material, tema da palestra. É toda uma estruturação como se estivesse pensando numa loja mesmo, para quando você virar esse palestrante profissional. Agora, a gente não pode esquecer que apesar de toda essa pegada comercial que a gente precisa para emplacar e decolar, o vital é a essência que você disse, Reinaldo. O palestrante tem que lembrar da contribuição que ele traz para o mundo. Hoje a minha grande dedicação é receber cada vez menos parabéns e cada vez mais muito obrigado. Qual a diferença de uma coisa para outra como palestrante? Curioso para saber. Parabéns. Só assim, muito mais importante receber parabéns, receber muito obrigado. Olha isso. Meu foco hoje... Já vem coisa aí de palestrante. Meu foco hoje é receber cada vez menos parabéns e cada vez mais muito obrigado. O que significa isso? Dentro do que o Reinaldo comentou agora há pouco, o parabéns é quando você fez uma coisa espetacular que as pessoas te admiraram, estão pensando em você, em como você mandou bem, falou legal. E é legal receber um parabéns, ser aclamado, quem não gosta de receber um elogio?
O muito obrigado é quando você mexeu em algo dentro delas. Em que elas falam, nossa, eu agora saí com uma coisa importante, algo que eu quero fazer. Essa é a transformação. E é aí que você vai se tornando cada vez mais valioso como palestrante. Porque o contratante ele te chama para levar uma mensagem e esse muito obrigado significa que essa mensagem tocou, mexeu com a pessoa e levou para uma direção em que ela vai pensar, agir, encarar as coisas de uma forma diferente. Que beleza, hein? Vou falar uma coisa assim delicada em relação, eu acho que é importante isso para quem está nos assistindo, deseja, sonha, pensa nessa possibilidade e por que não, está aí disponível. Em relação a cachê, em relação a valores. Porque um palestrante quando começa, seus valores certamente são valores menores. Eu fico impressionado com isso. Quantas pessoas fazem propagandas, venham ser um palestrante, ganhar 20 mil reais, 30 mil reais por mês, ou por palestra, por hora de palestra. Mas não é bem assim. Como eu lido com muitos palestrantes, faço esse trabalho aqui já há 39, 40 anos, desde quando começou o CBTD, que ele está desenvolvendo treinamentos aqui. Nesses 39 anos, agora nesse ano aqui já fazemos 40 anos de existência da Passadori. Daqui nós treinamos mais de 120 mil pessoas. Inclusive temos uma história assim, bonita de trajetória, muitas organizações, empresas que têm nos contratado não para preparar palestrantes, mas para ajudar as pessoas e profissionais a poder se comunicar melhor nas mais variadas situações exigidas e necessárias para as organizações. Mas, de qualquer maneira, uma pessoa quando começa nessa área, não vai começar com valores muito elevados. Talvez assim com uns 3, 4 mil reais, talvez seu primeiro cachê que foi ali R$1.000, 2, 3, 5 mil reais, nossa, maravilha. Por uma hora, né? Por uma hora de trabalho, uma hora que deu muitas horas. Ilusão, também não. Deu ilusão. Então, como é que você pode contar, assim, estou pedindo para você falar quanto que você cobra, mas claro, você falar também, bem livre em relação a isso. Eu sei que é na faixa dos 20 mil reais. Por minuto. Por minuto. Mas como é que é essa história para que as pessoas que estão começando percebam que não é tão simples, mas também é glorioso quando a pessoa dá esses passos e chega lá? Aldo, legal, obrigado por essa pergunta, que tem gente prestando um grande desserviço para a nossa profissão de palestrante, iludindo pessoas de que da noite para o dia você vai conseguir ter cachês alucinantes como esse. É claro que existe a pessoa que é uma celebridade e grandes eventos gostam da celebridade, desde celebridades do Big Brother até celebridades do meio corporativo, em que as pessoas começam num cachê mais elevado, 20, 40 e tudo mais, porque ela já tem uma visibilidade gigante e atrai gente que vai pagar ticket e tal, mas isso é exceção. Se você não é essa celebridade, se é um mortal que está querendo construir, o caminho é o seguinte, de acordo com o que eu vejo e compartilho, vejo com outros palestrantes. Lembra que a gente falou do palestrante voluntário? Esse, por enquanto, não tem cachê. A primeira faixa que a gente tem, que é do profissional palestrante, o cara que em paralelo palestra, eu costumo recomendar que o cara cobre em torno de 0 a 5 mil, né? R$1.000, R$2.000, R$3.000, porque é uma coisa que ele vai fazer esporadicamente. Ele ainda está pegando o jeito também de, por mais que ele tenha uma oratória incrível, seja lá o que for, mas ele está pegando o jeito de conseguir atender a missão que o contratante trouxe, se conectar com a plateia. Então é legal, é justo, né? Até os 5 mil. Quando você consegue entrar numa faixa de 5 a 10 mil reais, aí é que eu digo que você pode, se desejar, virar um palestrante profissional. Por quê? Cobrando em torno de 5 a 10, fazendo em torno de 4 palestras por mês, eu digo que uma média legal, 4 a 8 palestras por mês ali, o cara já vai ter uma receita bacana. Ele tem que lembrar que ele vai ter time, vai ter equipe, vai ter comercial, vai ter divulgação, vai ter campanha. Essa receita não é necessariamente lucro. Então, como uma empresa, você vai ter o seu cachê. Então, até 5 mil profissional palestrante, de 5 a 10 eu digo que é o palestrante profissional. A partir disso você começa a subir para um outro nível, que eu digo que é a celebridade de nicho. De 10 a 20 mil, as pessoas não te conhecem na fila da padaria. Ninguém vai ficar pedindo autógrafo normalmente. Mas quem é do teu ramo sabe quem você é. Hoje, graças à projeção que eventos como o CBTD, a HJ Conference no Sul e outros grandes eventos pelo Brasil, enfim, os anos aí de experiência, o pessoal do ramo de T&D sabe quem eu sou. Talvez você que está me vendo, não sei se já ouviu falar, mas se entrar lá, você vê que tem bastante gente do meio corporativo que me conhece. No nicho que eu atuo, eu tenho uma notoriedade, então eu acabo me enquadrando nesse meio, de 10 a 20 mil reais o cachê de palestra. Né? Sempre tem espaço para negociações e tudo, mas o valor de referência da pessoa passa nisso. Acima de 20 mil é que eu falo que o cara ele é uma celebridade mesmo. Ou seja, ele já é famoso, né? Já bem conhecido, reconhecido no meio que ele atua, ou no mínimo, se não é conhecido na fila do pão, ele é o top of mind, é a pessoa que tem a maior autoridade dentro daquele ramo em que ela atua, ou é um dos, né, top of mind ali, os topos. Especialista num certo segmento, nutrição, ou medicina, ou um trabalho qualquer que exija um nível. Hoje, por exemplo, que são especialistas em inteligência artificial,
há pessoas que estão aí ganhando muito dinheiro. Meu amigo Fábio Nudge, por exemplo, é um desses que trabalha com esse ramo. A gente falei do meu amigo Marcelo de Elias, né, o especialista em gestão da mudança. Você tem Walter Longo, Marcelo de Elias, dá para contar nos dedos. Quando as maiores empresas do Brasil pensam em fazer uma grande mudança, uma merge, né, uma aquisição, poxa, precisamos preparar o pessoal para essa mudança que vai acontecer. Esses são os caras que vão vir na cabeça da empresa imediatamente. Se você está nesse fator, você já está nessa faixa de remuneração. E daí o céu é o limite, né? Já tem gente cobrando mais de R$100 mil, é uma loucura, assim, o que é possível se fazer hoje no mundo de palestra quando você tem notoriedade e uma agenda lotada. Né, que tem aí uma boa notoriedade. É? Ou nada contra, né? Sim. Tem gente que tem realmente potencial e capacidade para isso. Obama, vamos falar. Obama, por exemplo. E há pessoas que têm isso. Mas que bom isso, né? Porque é um mundo fantástico. Na verdade, assim, a pessoa ganha em uma hora aquilo que a pessoa, às vezes, ganha um mês inteiro de trabalho. Roberto Chinachique fala que é a hora... Roberto Chinachique é médico, né, e palestrante, fala que é a hora mais bem remunerada que existe no Brasil, né? Só que lembrar que essa uma hora para ela acontecer, ela tem todo o trabalho de conexão, de briefing, divulgação, transporte, ida, volta e tal, mas pela hora de trabalho é mais bem paga. Esse ano aqui eu tenho o prazer de ter uma participação no CBTD, uma palestra, assim, como lidar com pessoas difíceis, falando de comunicação. Forte. O que eu já pesquisei, estudei, além de tudo que eu já tinha desenvolvido, etc., mas eu quero fazer um trabalho, chegar lá e emplacar, impactar. E para fazer um trabalho de qualidade, dá trabalho. Eu estou felicíssimo de saber que a gente vai estar junto no CBTD. Vai ser um prazer a gente repartir o palco. Com certeza. Um prazer. Gostaria que você falasse, já vindo para o final do nosso programa, um pouquinho sobre esse seu livro, que vai ser lançado, inclusive, no CBTD. Fala um pouquinho sobre ele. Gestão com propósito. Como despertar o engajamento liderando da cultura à alta performance. Que nome bonito, né? Mas certamente não só o nome, mas o conteúdo. Pelo que eu te conheço, obviamente o rico conteúdo. Gostaria que você falasse um pouco sobre o seu livro. Boa. O que chamou a atenção do pessoal em relação a esse livro especificamente? O ponto central que o pessoal falou, nossa, eu quero saber, quero conhecer, que eu começo, na verdade, mostrando onde é que o engajamento se perde nas empresas. Porque ninguém contrata uma pessoa que fala, não quero trabalhar, não estou afim de nada. A gente contrata pessoas que provam ou convencem a gente inicialmente que estão engajadas. E, de fato, por pesquisa, elas estão no começo. Mas algo acontece no meio do caminho, que esse engajamento se perde. O que a pessoa vai descobrir antes de mais nada? Quais são esses ralos do engajamento, né? Que eu brinco, criei um acrônimo dizendo que é para a sua organização não feda. É um acrônimo com 4 letras: frustração, estagnação, desvalorização e agressão. O que você, como líder, precisa tomar cuidado para não ir pelo ralo esse engajamento. Depois disso, quais são os elos do engajamento? Quais são as práticas contínuas que eu preciso ter como líder para manter o meu time engajado e, quem sabe, até resgatar alguém que está quase descendo pelo ralo ali? Será que eu consigo trazer essa pessoa de volta para o time, né? Então, o que o pessoal gostou tanto no CBTD é que é um guia muito prático desse passo a passo. E como ele fala da questão de propósito, também tem na sua terceira parte a fundamentação da gestão com propósito. Quais são, né, os princípios, os autores e o que eu posso fazer na minha empresa até para descoberta do propósito, tornar esse propósito mais claro e compartilhado por meio da cultura e da estratégia da organização. Então, um livro que tem esse guia vai sair agora dia 20 de junho, às 11 horas da manhã, lá no CBTD. A entrada no Expo CBTD é livre. Se tiver interesse, me segue lá no Instagram, @RafaelTakei, manda uma mensagem lá para mim. Eu te mando o link para você poder se inscrever gratuitamente e a gente se encontra lá, dia 20 de junho, às 11 horas, no CBTD. Reforça, por favor, o seu contato, para que as pessoas possam ter um tempo de registrar. Ah, legal, verdade. Rafael, vai lá, prepare para anotar, então, hein? Maravilha. Em todas as redes sociais, Instagram, LinkedIn, que você preferir, @RafaelTakei. Rafael com F, Takei é Takei. Vai ser uma honra estar contigo lá. Manda uma mensagem e é o lugar onde eu também compartilho todos os meus materiais, conhecimentos, insights, vídeos. Então, vai ser uma honra estar contigo compartilhando mais sobre a gestão com propósito e me conectar com você. Finalizando, só um ponto que entendo bastante importante, que é esse lado da amizade, do relacionamento que tem entre uma pessoa contribuir com o crescimento da outra pessoa. Você falou no início assim, como é bom a gente crescer, ainda mais quando a gente estuda, agradece a Deus pela força que Ele nos deu, da motivação e principalmente pela ajuda que a gente recebe, pelas pessoas que estão aí nos colocando nos seus ombros para que a gente possa chegar no mundo um pouquinho mais distante. E quão bom é isso, né, ter aqui agora, né, o Rafael, tive o prazer de participar da trajetória dele, me sinto honrado por isso. Até no livro que eu escrevi para ele, dei a dedicatória, falei assim, que bom, né? Ter sido lá meu aluno um dia e em algum momento a gente está agora juntos numa mesma carreira. E que bom poder te indicar para outras possibilidades, se abrir portas, da mesma maneira que as pessoas ficam felizes. Eu vou ajudá-lo a abrir portas em termos de engajamento, de vida com propósito, da mesma maneira que ele vai também continuar a abrir portas, como está fazendo agora,
para nós também fazermos o nosso trabalho de palestras e cursos e mentorias no segmento da comunicação. Porque essa é a minha paixão, esse é o meu negócio, talvez assim, a minha bandeira, né, aquilo que eu defendo. Porque eu entendo assim, que não adianta a pessoa se comunicar informalmente ali no dia. À medida que a pessoa desenvolve essa habilidade, mais e mais ela consegue transformar o mundo. E a comunicação transforma o mundo. E é o que você faz com as suas palestras, com o seu trabalho. Então eu quero te agradecer, muito honrado com a sua presença aqui no nosso programa, no nosso podcast. A Brilhanton trouxe muita informação, muito conhecimento, tenho certeza que vai bombar, vai ser um sucesso. Que legal. Esse podcast aqui. E que te desejo também muito sucesso nessa sua trajetória, que você consiga impactar milhares, milhões de pessoas com as mensagens positivas, ainda mais pelo valor que você tem, porque eu te conheço como pessoa e o valor que você tem como ser humano. Obrigado. Então, bom palestrante, não adianta falar bonito, ser uma pessoa que tem essência, uma essência profunda e com o valor que você tem. Então, por isso, não tem como não ter sucesso. A questão é de encontrar os caminhos e mostrar efetivamente aquilo que você nasceu para fazer. Muito agradecido pela sua participação no nosso programa. Reinaldo, muitas pessoas desejam sucesso para nós, nem tantas contribuem com o nosso sucesso, como você fez lá no início da minha jornada. Sua generosidade imensa me ajudou, porque o que você ensinou como bases da comunicação naquele momento, de trazer essa autenticidade, de saber desde os princípios da pausa, do volume, da oscilação, veja que estou falando mais agudo, depois mais grave, virou raiz para mim, porque eu tive anos para poder praticar isso, né? E é muito rico poder ver hoje que a gente está se reconectando de novo. Muitas vezes as pessoas me procuram perguntando: Rafa, você é palestrante, você dá aula de oratória, disso, aquilo? E eu sempre ficava naquele incômodo de falar: não, eu sou o cara que faz, é importante quem sabe ensinar a fazer. Eu estou feliz agora de ter a oportunidade de poder indicar o meu grande mestre. Você quer aprender com quem me ensinou? Melhor ainda, vai lá, procura o Reinaldo Passador, ele tem 20 anos ainda mais de experiência agora do que a gente teve lá atrás. Então, obrigado por essa oportunidade, uma honra estar reconectado com você. E agradeço a você também que nos assistiu por esse espaço, por essa oportunidade. Vai ser uma honra também contribuir, uma felicidade estar aqui com vocês. Posso deixar uma última mensagem para a galera aqui? A gente falou muito sobre o sucesso profissional. E eu gosto muito de uma frase de Dale Carnegie, um dos grandes, mais influentes do século XX, que dizia que sucesso é você conseguir o que quer, felicidade é você gostar do que conseguiu. Porque a felicidade sem sucesso, ela é uma utopia, ela não se sustenta. Mas o sucesso sem felicidade não vale a pena. Faça a sua vida valer a pena e no que eu puder contribuir, conte comigo. Que coisa bonita, parabéns. E para você que teve o prazer, a oportunidade de assistir aqui esse nosso podcast, fica também uma mensagem em relação à comunicação. Se você quiser saber um pouco mais sobre como é que você pode enveredar por esse caminho de palestras, entre em contato com a gente, passadori.com.br. Vai ser um prazer de conversar, sem nenhum compromisso, mas até para você vislumbrar, por que não, essa possibilidade. E também exemplo do meu querido pupilo, que agora é um mestre, e com ele estou aprendendo muito. Também uma frase sobre comunicação. De nada adianta nós sabemos muito. Nós não somos valorizados por aquilo que nós sabemos, mas por aquilo que nós fazemos daquilo que nós sabemos. Daí a base de um palestrante é ter todo um conhecimento, uma sabedoria e transformar isso em transformação de pessoas, que é o que você faz, que é o que eu faço. E as pessoas que desejam ser palestrantes e os grandes palestrantes que mudam o mundo a partir das suas palestras. Um abraço e até o nosso próximo podcast, nosso próximo programa. Até lá. Até mais.